pedir aos irmãos para que, estou sem retorno, para que vocês possam abrir a Bíblia de vocês, do Filemon. Estamos aqui já na terceira semana, hoje, falando aqui na carta que Paulo escreve a Filemon. Bem? Quantos irmãos acham? Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora entregar, Deus, em Tuas mãos a minha vida. Entregar, ó Deus, em Tuas mãos esse momento. Nós vamos estar aqui meditando na Tua Palavra, Pai, aprendendo mais da Tua Palavra, crescendo na graça e no conhecimento. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, porque, Senhor, a Tua Palavra, Pai, ela é imutável, Pai, e nós estamos aqui para isso, para poder pregar a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e crescermos na Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, que nós saímos daqui nessa noite, mais uma vez, edificados, ó Pai, é o que eu oro e entrego e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler mais uma vez a carta de Filemon, que são alguns versículos, 25 versículos, e depois nós vamos mais uma vez falar sobre ela. Aqui fala assim, Filemon: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor Jesus Cristo. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, eu lhe devo, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Essa aqui é a carta que Paulo escreve a Filemon, como já falei, junto com a carta que ele escreveu aos Colossenses. Paulo estava na prisão, e essa igreja era na casa de Filemon, lá em Colossos. E Filemon, ele tinha um escravo que fugiu, que é o Onésimo, e esse escravo, na fuga dele, que ele sai de Colossos e vai até Roma, ele acaba preso lá, e lá ele tem um encontro com Paulo na cadeia,
E ali Paulo fala de Jesus para ele e ele se converte. E Paulo então decide, junto com Onésimo, que ele volte até Filemon, e agora não somente como escravo, mas como um irmão em Cristo. E Paulo está solicitando a Filemon. Paulo fala para ele: olha, Filemon, eu tenho toda a autoridade de agir, mas eu prefiro te pedir permissão. Eu gostaria tanto que ele ficasse aqui comigo, que antes ele poderia não ser útil, mas agora ele é tão útil aqui comigo. Se ele estivesse comigo aqui, ele ia pregar o evangelho no seu lugar junto comigo. Olha que coisa. E Paulo fala assim para ele: então recebe não agora somente como escravo, mas recebe ele como irmão em Cristo. Se ele te prejudicou alguma coisa, se ele te deu prejuízo financeiro, põe na minha conta que quando eu for aí eu vou pagar. Olha que coisa. Então Paulo fala: pode que eu pago. E nessa noite eu quero continuar o nosso estudo aqui na carta de Filemon. A primeira semana nós aprendemos sobre a providência de Deus, que no reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus existe providência. Às vezes a pessoa fala: poxa vida, que sorte, eu cheguei lá bem na hora que estava tal pessoa. Muitas vezes, como cristãos, estamos orando, pedindo a Deus, e quando Deus manda a providência, muitas pessoas acham que foi sorte. Que sorte. Vou lembrar de um caso que aconteceu há muitos anos atrás. Uma pessoa veio na igreja e o neto dela estava com uma doença, e ele estava internado no hospital Albert Einstein, e ele estava com uma doença, e essa doença, os médicos não conseguiam achar a doença, e ela veio até a igreja, né? Veio a avó, falou: olha, minha filha é bem sucedida, meu genro bem sucedido, só que meu neto está lá no Albert Einstein, não acham que ele tem, já fizeram todos os exames, não acham que ele tem, e nós começamos a orar por esse menino, não sabíamos nem quem ele era, começamos a orar, e estávamos orando, e passado um tempo ela voltou à igreja e veio contar o testemunho, falou: meu neto está bem, meu neto, ele foi tratado e foi curado, e ela contou o testemunho, ela falou que ele estava lá no Albert Einstein, os médicos não achavam qual era o problema que ele tinha, nada, e de repente vieram os estudantes do sul, do Rio Grande do Sul, os estudantes de medicina, e chegaram no hospital, estavam lá, conhecendo o hospital, vendo tudo, e de repente, um dos estudantes, quando entrou no quarto, falaram do problema do menino, e ele olhou e simplesmente ele falou: eu sei o que ele tem. Aí, como você sabe o que ele tem? Falou: porque o que ele tem é uma doença muito rara no mundo, e eu estou estudando a tese dela, estou fazendo minha tese nessa doença, e ele diagnosticou a doença que o menino tinha, e trataram a doença, e o menino foi curado. Ah, que coincidência! Não tem nenhuma coincidência, irmãos, providência de Deus. Foi orado e Deus trouxe aquele rapaz, um estudante de medicina, que chegou ali, dentro de nomes renomados, e pôde falar: eu sei o que ele tem. Sabe o que é isso, alguém chegar? Porque Deus, ele é um Deus de providência. Onésimo, ele fugiu lá de Colossos, e Deus providenciou que Onésimo fosse preso, para ele estar juntamente com Paulo, para que Paulo falasse de Jesus para ele. Não vou me atentar a José, como nós já falamos. E Deus também, na segunda semana nós falamos aqui, sobre o poder de Deus, que Deus ele é poderoso. Então, nosso Deus é um Deus que traz providências, quando eu creio nele, mas eu tenho que crer em Deus, que ele traz providência. E quando eu creio no nosso Deus, ele é um Deus poderoso, um Deus que pode mudar a circunstância. Para as outras pessoas não tinha jeito para Onésimo. Onésimo era um escravo fujão. Onésimo era um escravo rebelde que fugiu ali de Filemon. Mas quando ele chega até em Roma, Deus, com o poder dele, transforma a vida de Onésimo. E Paulo chega a falar: antes ele era inútil, agora ele é útil. E Paulo faz um trocadilho aí, porque o nome Onésimo quer dizer útil. Então Paulo falou: antes era inútil. Por quê? Por causa do poder de Deus, irmãos. E Deus, ele tem poder para mudar toda
e qualquer circunstância. Então essa carta mostra para nós que Deus é um Deus de providência, mostra para nós que Deus é um Deus de poder. E nessa noite eu quero falar sobre a necessidade de nós, como cristãos, acertarmos pendências que ficaram para trás. Muitas vezes tem pendências nas nossas vidas que tem que ser tratada, que tem que ser acertada. E Filemão, esse homem aqui, o dono de Onésimo, que naquele tempo era normal a escravatura, era algo que fazia parte daquela sociedade. E esse homem aqui, ele era um senhor de escravo, mas a palavra fala, que Paulo mesmo relatando, que provavelmente Onésimo era um bom senhor, não era uma pessoa de má fé, de má índole. No verso 4 e 5 fala assim: sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus Cristo, do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo Jesus. Então, Filemão era uma boa pessoa, era um bom servo do Senhor. E Paulo, ele está falando nessa carta para que Filemão recebesse Onésimo. Falou: olha, eu estou enviando Onésimo aí para você, e eu quero que você receba Onésimo. No verso 21 ele fala isso, ó: escreva essa carta certo de que você fará o que eu lhe peço e até mais. Então ele está pedindo para que Filemão receba Onésimo, e que Filemão abençoe a vida de Onésimo, receba ele agora como irmão em Cristo, mesmo ele sendo escravo, mas como irmão em Cristo. Paulo pede isso. E Paulo aqui, ele vai muito além. E no verso 22 ainda ele fala para Filemão: por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Então, Filemão era uma pessoa que Paulo conhecia o coração de Filemão. E Paulo fala para ele: ó Filemão, recebe aí o Onésimo como irmão em Cristo. E prepara para mim, ó a liberdade que ele tinha com Filemão. Prepara um quarto para mim na sua casa, que a casa de Filemão devia ser uma casa muito boa, uma pessoa tinha escravos, a igreja era na casa dele. Ele fala: prepara um quarto para mim. E Paulo, ele me fez lembrar aqui, quando ele fala isso, o que está lá em Gálatas, não precisa abrir, no capítulo 4 de 15 de Gálatas, fala assim, ó: pois vos dou o testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo está falando o quê? Que o pessoal lá de Gálatas, da igreja de Gálatas, eles, de repente Paulo começou a exortar, porque eles estavam saindo por uns caminhos errados do evangelho, e Paulo começou a pegar firme, e Paulo falou: vocês estão mudando de evangelho, não foi esse evangelho que eu ensinei para vocês. E eles começaram a se levantar contra Paulo, ficar com raiva de Paulo, e Paulo fala: poxa, eu fui aí, vocês antes eram capazes de arrancar até os seus olhos por minha causa, agora vocês estão se levantando contra mim, porque vocês estão querendo seguir um outro evangelho, que não é esse evangelho de Cristo. E Paulo, ele sabia que o Filemão era assim, alguém que ele falava: olha, me ajuda. E tem pessoas, irmãos, tem servos do Senhor, que eles são assim. Eu conheço muita gente assim, graças a Deus. Então, quando você pede algo, as pessoas fazem. Alguém já carregou água na bacia aqui? Pega uma bacia bem grande. É legal carregar água na bacia, não é, Carla? Você carrega água na bacia e vai para lá e cai. Então, tem pessoas que você pede para ela, fala assim: ó, você carrega água na bacia para mim? A pessoa carrega e ela te agradece ainda: muito obrigado por me permitir que eu carregue água na bacia. Por quê? Porque tem pessoas que têm esse coração. Isso é o coração de servo. E o Filemão, ele tinha o coração de servo. Ele não fazia para poder ter algo em troca. Ele fazia porque ele era servo, porque o servo faz. O servo, ele obedece. O servo é assim. O servo, ele obedece, independente se é vontade dele ou não. Então Paulo fala para Filemão: Filemão, é o seguinte, ó, eu estou pedindo para você fazer isso. Eu podia ordenar que você recebesse Onésimo aí, porque você me deve a sua vida. Não sei o que aconteceu,
mas deve a vida. Muitas vezes a pessoa acha que dever a vida é só se salvou do incêndio, de um acidente. Não, muitas vezes a pessoa ganhou a outra para Jesus, e a pessoa deve para ela a vida eterna. Ah, mas foi Jesus que me salvou, mas foi através daquela pessoa, daquele instrumento e daquela ferramenta. E tem pessoas que são gratas, tem pessoas que não se esquecem da onde Deus tirou, como Deus tirou, quem Deus usou para tirar. Então o Onésimo, ele foi tirado ali do cativeiro por Paulo. Filemão foi tirado do cativeiro por Paulo. Irmãos, e amizade, né? Tem pessoas que ela tem com você amizade verdadeira. Sabe o que é amizade verdadeira? Amizade verdadeira é aquilo que a pessoa ela reconhece que você fez algo por ela, ela reconhece que você cuidou dela, que você guardou a vida dela, e aquilo ela carrega para o resto da vida dela. Ela não troca aquela amizade que ela tem por você por nada. Por nada. E Paulo era amigo de Filemão. E ele está falando para Filemão: eu não troco a amizade que eu tenho por você. E eu creio que você também não troca a nossa amizade por nada. Irmãos, e Onésimo, esse o escravo aqui, ele, no momento da vida dele, não se contentou com a vida dele de servo. E ele não devia ser um servo qualquer. Porque se ele fosse um servo qualquer, né, ele não teria todo esse trato com ele aqui. E ele tinha, quem sabe, lugares na casa em que os outros servos não entravam, que ele entrava. Porque segundo fala tudo aqui, ele deve ter roubado uma boa quantia. Porque ele para poder ir para Roma, para poder pegar, né, pagar o custeio dele para ir para Roma. E ele fugiu e foi lá para Roma. E por que ele foi para Roma, irmãos? Porque Roma, naquela época, era o lugar mais top que tinha. Era um lugar que fascinava os olhos das pessoas. Atraía todos na época. A Roma seria o mundo da época. O mundo da época. Muitas vezes, e ele fez isso, né? E assim como o mundo de hoje, a Roma era naquele tempo. Era atraente. Porque o mundo é atraente ou não? Eu acho que é, irmãos. As coisas do mundo é atraente. As coisas do mundo chamam atenção. E muitas vezes, assim como o filho pródigo, o que ele fez? O filho pródigo, ele pegou a parte dele da herança e foi para o mundo. Porque o mundo é algo atraente. E ele fez isso. Ele foi ali para Roma. E Onésimo, ele buscou uma liberdade fácil. Falei: eu quero viver agora a minha vida. Eu quero andar de acordo com a minha vontade. Só que Deus, ele tinha outros planos para Onésimo. Irmãos, e é provável que Onésimo, como fala o texto aqui, ele tenha roubado Filemão. Por isso que Paulo fala: olha, eu estou mandando ele de volta. Se ele pegou algo aí, eu pago. Pode ficar tranquilo. E como Paulo sabe de tudo isso? Porque Paulo esteve com ele na cadeia. Às vezes nós lemos a Bíblia e ficamos achando que é só isso aqui, mas Paulo esteve com ele na cadeia. Paulo conversou, Onésimo abriu o coração, Onésimo falou do que ele tinha feito. Por isso que ele pôde ser tratado. Muitas pessoas não são tratadas por Deus porque elas não abrem o coração, sabe? É que eu sempre falo, há pessoas que parecem, que não está aqui, parecem aquela identidade plastificada. Você fala com ela, é plastificada, ela não fala, ela não abre o coração, ela não fala a verdade, ela não fala do problema. E Deus, ele não pode tratar. Você chama, tem pessoas que você chama, você conversa com ela 3 horas, ela não fala nada. E aí às vezes você sabe tudo o que está acontecendo, mas a pessoa, ela não abre o coração. E como Deus vai poder tratar um coração assim? E Onésimo, ele abriu o coração para Paulo. Onésimo falou para Paulo: olha, Paulo, eu roubei, eu peguei dinheiro lá de Filemão, fugi, estou aqui. E tudo isso, quando ele abriu o coração, Paulo pôde ajudá-lo a tratar toda a situação. Então, quando nós abrimos nosso coração, Deus, ele vai poder trabalhar em nossas vidas e mudar as circunstâncias e mudar, né, e tirar os problemas. E Paulo, ele sabia que Filemão tinha ficado no prejuízo. E não só no prejuízo financeiro, irmãos. Ele também tinha ficado no prejuízo emocional.
Porque quando alguém trai alguém, não precisa ser marido e mulher. A traição é a pior coisa que tem. Então, quem sabe Filemão ele confiava em Onésimo. Onésimo estava com ele ali. Ele abriu o coração, quem sabe, para Onésimo. E de repente ele se sentiu traído. Onésimo traiu. Então, e Paulo sabia disso. Por isso que Paulo trata com ele e fala: recebe. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação. E quando Onésimo conhece a Jesus com Paulo na cadeia, o que acontece? A vida dele começa a ser transformada. Irmãos, quem tem um encontro com Jesus, a vida tem que ser transformada. Se a vida não é transformada, sabe? É que a pessoa não tem e não teve o encontro com Jesus. Ela tomou um banho, sabe? Ela fala que é crente. Às vezes você vai num lugar, chega lá, a pessoa está conversando e tal, e sai palavrão e fala e tal. Aí de repente, tudo bem, senhora o quê? Sou pastor? Não, sou pastor, sou crente. Aí muda a falácia da pessoa, muda a maneira de ser. Por quê? Porque na verdade, muitas vezes a pessoa não se converteu, ela não mudou de vida. O que aconteceu aqui? Onésimo, ele mudou de vida. Ele conheceu a Jesus. E tudo começou a ser colocado em ordem na vida dele. Então, quando nós conhecemos a Jesus, quando temos um encontro com Jesus, as situações das nossas vidas são colocadas em ordem. Dá trabalho? Dá. Mas vai tudo ser colocado em ordem. E um dos próximos passos que Filemão tinha que ter, ele aceitou Jesus, estava ali. Quem sabe, naquele momento já tinha chegado lá o alvará de soltura dele. Paulo já estava com o alvará na mão, porque Paulo não mandava na cadeia. Paulo era um preso também. E Paulo com o alvará de soltura, com as cartas escritas, a carta para os Colossenses e a carta para Filemão. Ele falou: olha, você vai para lá, só que nós vamos ter que trabalhar na sua vida. Porque você vai ter que ir lá e acertar contas com o passado. Às vezes a pessoa ela acha que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá tudo certo, tá? As coisas velhas ficaram para trás, mas tem coisas que tem que serem acertadas, irmãos. Às vezes a pessoa acha que está tudo certo. Não, não está tudo certo. Eu estou salvo, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e eu tenho que acertar algumas coisas, algumas pendências que ficaram. Muitas vezes as pessoas querem ter a bênção, ou ser uma bênção, sem acertar com fatos que aconteceram lá no passado. Porque como outras pessoas vão poder vir para Cristo, se eu não acertar algumas pendências que ficaram lá no passado? Eu tenho que acertar, não tem como não acertar. E Onésimo, ele tinha sido transformado, Deus transformou a vida de Onésimo. É notório aqui na carta. Onésimo, ele tinha sido perdoado. Deus perdoou a vida de Onésimo. Perdoou o que ele fez. Perdoou dele ter roubado. Perdoou dele ter fugido, né? E Paulo ele fala: mas você tem pendências, Onésimo, que precisam ser corrigidas. E irmãos, a conversão, ela não remove de nós algumas responsabilidades, né? Que às vezes nós aprontamos, fazemos algumas coisas, como não conhecemos a Cristo, tudo foi apagado. Tem coisas que não são apagadas, irmãos. Tem coisas que nós temos que voltar lá atrás e acertar. Isso eu falo de carteirinha, que eu tive que voltar atrás. Eu tive que pegar ônibus, eu tive que viajar, eu tive que encarar situações. E tem alguns episódios que é necessário que nós consertemos em nossas vidas. Para quê? Para que nós sejamos abençoados. E Deus ele possa usar a nossa vida sem ter nada amarrado lá no passado. É como Lázaro. Quando Lázaro é ressurreto, ele sai daquela tumba ali. Lázaro sai todo amarrado. E Jesus fala: olha, desamarrem a Lázaro. Já tinha, né? Estava vivo, mas precisava soltar algumas amarras. Então, muitas vezes, temos que resolver alguns casos que ficaram para trás, irmãos.
Fica lá no mar do esquecimento. Tem coisas que não vai ficar no mar do esquecimento. Pode ficar até no mar do esquecimento para mim, mas para pessoas não. Situações que precisam ser resolvidas. Então, lá em Lucas, não precisa contar muita história, todos sabem, lá em Lucas 19, tem a história de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria uma mudança de vida. E aquele dia ele soube que Jesus estava passando. Ele sobe naquela árvore, Jesus passa. E Jesus, olha, Zaqueu, desce que eu tenho que estar na tua casa hoje. Zaqueu desceu. E quando Jesus entra lá na casa de Zaqueu, começam a falar, está vendo o que está fazendo na casa do cobrador de impostos, do pecador? Aí de repente Zaqueu fala, olha Jesus, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu cobrei imposto a mais de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Jesus olhou para ele e falou assim, hoje chegou salvação na sua casa. Por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha que acertar algumas coisas do passado. E muitas vezes tem coisas lá no passado que ficaram, que é necessário nós acertarmos, para que nós possamos ser abençoados. Não que nós não somos abençoados, mas é necessário. E Zaqueu, ele fez isso. Zaqueu, ele foi e acertou pendências lá no passado. E muitas vezes achamos que não precisamos resolver. Tem pessoas que se convertem, tem pessoas, teve algumas atitudes no passado, brigou, falou, fez, aceitou Jesus, anda com a Bíblia, só que não foi lá pedir perdão, chega lá e fala, eu errei, eu falhei, eu não conhecia Jesus, porque é difícil, irmãos, é difícil nós chegarmos e encararmos ali a pessoa. Então, porque a reconciliação, ela produz o quê? Vergonha. É vergonha. Você olhar para a pessoa e falar, olha, eu errei. Eu vim aqui te pedir perdão. Reconhecer que errou. Reconhecer que falhou. Reconhecer que você não tinha noção do que estava fazendo. Eu tive que fazer isso com várias e várias pessoas. Não foi com uma nem duas. Ficou tanta pendência lá atrás que eu tive que ir lá e falar. Eu sempre falo para as pessoas, eu fui até a casa de uma pessoa, viajei 700 quilômetros, 700, para pedir perdão para a pessoa. Tinha que ser ao vivo e a cores. E eu fui. E chegando na casa da pessoa, a pessoa falou para mim, olha, você pode ficar aqui, tudo bem? Tu me recebeu. E aí começamos a conversar. Eu ia ficar 5 dias, fiquei 5 dias lá. Você pode ficar na minha casa, comi, passeei. Ela falou, mas uma coisa eu vou te falar, eu não te perdoo. Você não perdoa? Eu não te perdoo. Falei, mas eu vim te pedir perdão, mas eu não te perdoo. Fiquei lá 5 dias, fomos conversando. No último dia que eu vinha embora, eu falei, olha, me perdoa. Não, não te perdoo. Sabe o que é você estar com alguém, comendo, a pessoa fazendo comida para você, pessoa que você tem muito amor, não tem. E a pessoa falou assim, não te perdoo, não te perdoo. E eu vim embora, aquilo no meu coração. E aí fui conversar com um amigo meu, pastor, e conversando com ele, oramos, ele falou, olha, você buscou perdão? Deus te perdoou. Eu falei, mas eu queria que a pessoa me perdoasse. Ele falou, deixa no tempo de Deus, sabe, irmãos? E passado alguns anos, era num domingo, lá na Anchieta, eu comecei o culto, ia começar o louvor. Na hora que ia começar o louvor, na hora que eu olhei na porta da igreja, quem estava entrando? A pessoa estava entrando lá na igreja, sentou, participou do louvor, ouviu a palavra, eu preguei. Aí no fim de tudo, a hora que eu fui, que bom que você veio. A pessoa falou, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui te perdoar. E também te pedir perdão por não ter te perdoado. Então, irmãos, tem situações em nossas vidas que nós temos que acertar. Eu era salvo, era. Tantos anos pregando, pastor, só que tinha uma pendência ainda. Fui atrás, e nós temos que ir atrás. Então, muitas vezes, ir lá atrás vai dar vergonha. E se reconciliar dá vergonha. Por quê? Você vai ter que encarar, vamos colocar assim, a vítima lá. Olha, eu fiz isso.
eu fiz aquilo. Você sentar para a pessoa e falar quem você era, o que você fez, como você errou. Olha, eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu fazia assim, só que agora eu não faço mais, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu conheci Jesus. E Filemon, ele estava lá em Colossos, e Onésimo tinha que ir até Filemon. Eu acho interessante que a carta não fala o que aconteceu. A carta não fala se Filemon recebeu Onésimo, se houve perdão, mas não precisa nem falar, porque pelo relato de Paulo, com certeza, Filemon, como servo do Senhor, ele foi lá quando Onésimo chegou, assim digo eu, não é a carta. Quem sabe Onésimo chegou, Filemon já deu um abraço nele, falou: meu irmão, você está perdoado. E Onésimo pedindo para Filemon: me perdoa de eu ter errado, de eu ter falhado. Então nós temos que ir lá. Paulo podia ter falado para Filemon: olha, você recebe Onésimo aí e sana a dívida dele. E Paulo falou: não, eu pago a dívida. Porque tem coisas, irmãos, que não adianta nós falamos, e põe no mar do esquecimento, esquece isso. Não, tinha que pagar a dívida. Paulo fez questão de falar para ele, falar: eu vou até aí pagar a dívida, não vai ficar por lá, para ninguém nunca falar, ficou devendo para mim, fez isso, fez essa falcatrua, fez a outra. Não, eu tenho que me acertar, por mais doído que seja, por mais problemático que seja, nós temos que voltar lá atrás. E Onésimo fez o quê? Onésimo, ele voltou, ele volta até Filemon. Ele vai até onde um dia ele, sem ter Cristo na vida dele, ele fez aquilo que não devia. E nós temos que fazer isso, sabe? Ir lá. Se precisar, tiver algo para acertar, vai lá. Às vezes, o reino de Deus, ele não tem nem ofendido e nem ofensor. Muitas vezes nós podemos falar: mas foi a pessoa que fez isso comigo, foi a pessoa que agiu comigo assim. Mas não tem problema, vai lá, pede perdão para a pessoa, conversa com a pessoa, mostra a diferença agora, que eu sou um servo de Deus, que eu sou agora uma serva de Deus. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas que falam, que ali na carta fala, eis que tudo, né? As coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas que ficaram para trás era o nosso velho homem, a nossa velha maneira de ser, de agir, de pensar, ficou tudo para trás. Mas tem situações que não ficaram, tem situações que ainda são pendentes e são latentes ainda. Está ali. É necessário que vá, sabe? É necessário que a gente vá e não vou consertar essa situação. Então, Onésimo, ele teve que fazer isso. Paulo falou: olha, queria tanto você aqui comigo, queria tanto você pregando o evangelho comigo. É só eu falar para Filemon que você vai ficar aqui e acabou. Porque Filemon é meu subordinado. Mas você precisa ir voltar até Filemon para acertar essa pendência que ficou. Acertar algo lá atrás que ficou. Porque às vezes a gente pensa que não, mas o diabo, ele não precisa de muitas coisas. É como Moisés falou para Faraó. Quando Faraó, ele vai lá e Faraó: agora vai lá oferecer ao Senhor. Vá só os homens. Moisés falou: não. Depois falou assim: vai os homens, as crianças, não. Vai os homens, as crianças, as mulheres, não. E os animais, não. Aí falou, quando pôde tudo, falou: sabe o que é, Faraó? Não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito. Eu não deixo nenhuma unha de nada. Para mim sair daqui, eu tenho que sair com tudo. E nós não podemos deixar nenhuma unha. Porque o diabo não precisa mais do que isso. Ele precisa só de uma pequena unha. Algo pequeno para poder travar a nossa vida espiritual, travar a nossa bênção, travar a nossa caminhada com Cristo Jesus. E o que eu tenho que fazer então? Se eu tenho algo para resolver, mas aquela pessoa era muito ruim, aquela pessoa é muito cheia de mágoa, aquela pessoa, nossa, foi tão horrível para mim. Ore a Deus, faça um propósito: Senhor, eu vou lá, eu vou. Ora a Deus, sabe? Peça força para Deus e condição. Fala: Senhor, eu vou lá. Eu creio que
Você imagina Onésimo, quando Paulo falou para ele que ele tinha que voltar? Será que ele, de bate pronto, ele falou, não, eu vou voltar? Irmãos, ele tinha aprontado, ele roubou, ele fugiu. Filemão tinha autoridade para prendê-lo, açoitá-lo, para matá-lo, para fazer o que quiser. Ele era o dono dele. E Onésimo, ele deve ter parado, deve ter orado, deve ter se aconselhado com Paulo, pediu forças para Deus e falou, eu vou lá acertar o meu passado. Eu vou lá. Eu preciso acertar o meu passado. E muitas vezes, se eu não acertar, o que vai acontecer? Eu vou viver igual uma tartaruga com um casco bem grande. Já viu essa tartaruga com um casco grande? Ela vive toda afundada. E muitas vezes a minha vida pode ficar assim. Por algo que ficou lá atrás que eu preciso resolver. Não estou falando aqui de salvação, não estou falando aqui de conversão, não estou falando aqui de mudança de vida, que não teve a vida mudada, não é nada disso. Eu estou falando de algo que muitas vezes está lá atrás e que Deus está mandando falar. E Deus ele fala para mim, ele fala para você, vai lá acertar isso, porque eu tenho bênção para você. Eu tenho algo para você. E Deus tinha algo na vida de Onésimo. Deus, ele, como eu falei aqui, Deus não é um Deus de coincidência. Não foi coincidência Onésimo ir para a cadeia. Foi providência de Deus. Deus providenciou que ele estivesse ali para ele ser trabalhado e tratado por Paulo. Quem sabe se ele estivesse em outro lugar, alguém falaria para ele, olha, aceita Jesus, mas está tudo bem. Está tudo bem. Tem muitas pessoas que podem olhar para mim, para você e falar, olha, está tudo bem, você aceitou Jesus, está tudo bem, não precisa fazer mais nada não. Tudo foi levado na cruz do madeiro, sim, tudo foi levado na cruz do madeiro. Mas tem situações que é necessário que nós cheguemos ali e reconciliemos, sabe? Olhemos e falamos, olha, essa pessoa aqui, eu quero me reconciliar com você, eu quero mudar essa situação. Porque às vezes a conversão de alguém, ela muitas vezes depende só de uma palavra nossa. A pessoa olhar e falar, poxa vida, eu quero esse Deus que mudou a vida dessa pessoa. Eu quero esse Deus que transformou essa pessoa, que fez ela vir aqui. Essa pessoa que era tão soberba, tão orgulhosa, tão cheia de si, ela se esvaziou e se rendeu e veio aqui pedir perdão. Tem coisa melhor do que nós fazermos isso. Então ore. E nessa noite eu quero deixar isso para nós, né? Se tem alguma pendência em nossas vidas que precisam ser resolvidas, elas têm que ser resolvidas, sabe? Elas têm que ser resolvidas. E quando nós vamos atrás, Deus ele cuida. Deus ele abençoa nossas vidas. Deus ele transforma nossas vidas. Eu lembro que eu era feirante e eu tinha um amigo na feira. E esse amigo, ele me emprestou uma boa quantia em dinheiro. Que eu ia mudar de carro, ele me emprestou uma boa quantia e ele foi embora. Ele foi embora e eu não vi mais ele. E nada de ter contato com ele, não conseguia ter contato com ele. E um dia encontrei com o irmão dele. Aí falei com o irmão dele falou, está lá em Minas. Está em Minas. Falei, mas você tem o contato dele? Tenho. Aí eu peguei o contato dele. Aí eu fui, conversei com uma pessoa do banco, falou, olha, se eu tivesse pego tanto assim no banco, tal, quanto que ficaria hoje eu teria se tivesse na poupança? Tanto. Quanto seria se tivesse uma outra aplicação? É tanto. E eu me prontifiquei, eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho que devolver, sempre devolver dele. E eu juntei o dinheiro, fiquei juntando, e quando estava com o dinheiro pronto, eu liguei. A hora que eu liguei, precisa de ver a alegria dele, que eu lembro de ouvir minha voz. Não acredito, é você. Eu peguei e falei, olha, tem uma coisa que eu devo para você. E isso aí não sai do meu coração, eu preciso te pagar. Eu fiz as contas aqui e é tanto que eu tenho que te dar. Ele falou, você não precisa me dar nada não, porque quando eu vim embora, eu resolvi deixar para você, é bênção para a sua vida. Eu falei, não, eu estou aqui, eu sou servo do Senhor, estou bem aqui, estou muito bem. Cheguei aqui, olha, né, eu tenho um parente aqui que era político, aí me colocou aqui, eu tenho algumas...
uns carros aqui que faz transporte escolar, tem o ônibus, estou muito bem. Ele falou, e aquilo eu te dei, é seu. Eu falei, mas eu tenho dinheiro aqui. Ele falou, não, é seu. É seu, gasta ele que é bênção para a sua vida. Ainda falei para a Sônia, falou, está aqui, ó. Ele não quer o dinheiro. E ele falou, não quero, é bênção para a sua vida. Faz o que você quiser dar para alguém, você dá, fica para você. Só que eu precisava resolver aquela pendência, sabe? Ele podia ter esquecido, ele foi embora. Ele que não me cobrou, se ele quiser, ele me acha. Ele vem aqui para São Bernardo, ele vai na feira aí, pergunta para um, para outro, ele vai sair, vai bater aqui na porta da igreja. Mas tinha que resolver. E eu fui abençoado, porque além de tudo eu juntei o dinheiro que eu vi, falei, olha que bênção. Então, irmãos, tem coisas em nossas vidas que é necessário nós resolvermos. São pendências, e muitas vezes essas pendências podem fazer com que a nossa bênção não chegue. Às vezes pode ser uma coisa grande, às vezes pode ser algo pequeno, mas tem que resolver. E nessa noite eu quero orar para nós, e para que, se nós tivermos alguma pendência, se enquanto nós falamos da palavra, você lembrou de algo, eu preciso resolver isso, eu preciso acertar essa pequena pendência. Porque Deus, ele tem bênção para nossas vidas. Deus, ele quer mudar algo. Deus, ele quer desamarrar algo que pode estar preso por causa dessa pequena pendência. Então eu quero orar nessa noite. Assim como Onésimo, ele foi até Filemon para acertar essa pendência, que nós possamos nessa noite, se tiver alguma pendência, falar, eu preciso acertar. Eu nem quero e nem vou pedir para você ficar em pé. Se você quiser, fique à vontade. Mas nós vamos orar. E se tiver alguma pendência de algo, de alguma situação, coloca nas mãos do Senhor agora. Peça forças para o Senhor. Ore ao Senhor e fala, eu preciso acertar essa pendência. Seja com quem for, o que for, entrega nas mãos do Senhor. E faça como Onésimo fez. Onésimo escutou a voz de Paulo. E eu tenho que escutar a voz do Senhor. Se tiver algo, e se você quiser ficar em pé, nós vamos orar. E entregar nas mãos do Senhor. Falar, Senhor, me dá forças. Senhor Deus, que eu possa encarar essa situação e que eu possa resolver essa pendência que ficou lá atrás. E Deus, ele vai te abençoar. Deus, ele vai fazer algo grande na sua vida que você vai poder testemunhar. Falar, olha, eu acertei uma pendência e Deus mudou a minha história. Então, se você quiser, fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, ó Deus,